Boa noite a todos que nos acompanham. A gente está com bastante dificuldade no sinal da internet, então pode ter problemas. Já trocamos o link uma vez. Vai ficar gravado caso a gente não consiga transmitir todo o momento, ele vai ficar gravado para assistir depois. Nós queremos saudar todos vocês que nos acompanham, especialmente nesse final de Semana Farroupilha. Nós queremos também louvar a Deus porque Ele nos colocou aqui nessa terra, nesse chão, onde a gente tem paz, onde a gente tem uma paisagem linda, e tem essa oportunidade de viver e sustentar e criar nossa família, nossos filhos nesse chão, nessa terra onde Deus nos colocou. E então nada mais justo que louvar a Deus pela vida e por tudo que Ele tem nos dado. Então convidamos você a acompanhar conosco Santo, Santo, poderoso Deus que era, que é e que ainda há de vir para nos buscar um dia. Louvamos a Deus. Santo, Santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo Deus Tu és. É assim que nós queremos hoje buscar a esse Deus maravilhoso, esse Deus querido, esse Deus generoso, esse Deus fiel, esse Deus esplêndido, esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que fez a minha e a tua vida, esse Deus que quer a mim e a você na sua presença, não só neste mundo, mas Ele quer a mim e a você na sua presença eternamente. Por isso, te convido, meu querido, minha querida, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja agora neste momento,
busquemos a Deus, adoremos a Deus, glorifiquemos ao nome de Deus. E mesmo que a internet tranque um pouquinho, o culto ele ficará gravado, não te deixe incomodar por isso. Continue buscando ao Senhor, continue reconhecendo que apesar das nossas limitações humanas, Ele é Deus sobre a nossa vida. Se você concorda comigo, então diga amém, amém. Assim nós começamos este culto em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E eu quero hoje fazer uma saudação especial. Nós já saudamos as crianças dias atrás, saudamos a galera do SAC, saudamos a galera da ALUC, saudamos os nossos queridos jovens. Hoje a saudação vai para o grupo de homens que tem continuado a se encontrar, mesmo de forma online, tem permanecido juntos, e também os grupos de mulheres que nós temos em nosso meio. Aos homens e às mulheres, então, uma saudação carinhosa nesta noite, na presença de Deus. E falando nas mulheres, hoje também começamos a Semana Nacional da OASE, que é um desses grupos das mulheres que tem essa organização a nível nacional, a nível de América Latina. E nós queremos considerar isso, reconhecendo que é obra de Deus na vida dessas mulheres e desses grupos que se reúnem pelo Brasil afora. Então essa semana é uma semana para lembrarmos especialmente desse trabalho, dessa caminhada. Também quero saudar carinhosamente os aniversariantes. Você que fez aniversário nessa semana, Deus te abençoe neste novo ano. Você que fez aniversário de casamento, que coisa legal, que bênção saber que você está mantendo aquilo que afirmou diante de Deus do lado da tua amada, do teu amado, nesses anos que tem passado. Que Deus continue abençoando também o vosso matrimônio, a vossa caminhada. E quero fazer também em nome da igreja, em nome dessa causa chamada Reino de Deus, um agradecimento a todos os que se envolveram com o drive-thru de alimentos, realizado ontem pelo Ministério da Ação Social da nossa igreja, em favor de pessoas, de famílias necessitadas. Foi muito legal, iniciou às 14 horas, terminou às 17 horas, muitas pessoas trazendo alimentos, muitas pessoas vindo ao encontro dessa proposta de pensar nos outros, de ajudar aos outros. Todos vocês que se envolveram, tanto recebendo como também trazendo, doando alimentos, que Deus seja generoso sobre a vida e a casa de vocês. No final do culto nós apresentaremos um pequeno vídeo que foi preparado mostrando então esse belo trabalho que é para o Senhor, que é para a glória do nome de Deus, certo? E eu quero convidar para nós abrirmos a nossa Bíblia, seja no formato que você tenha, abra ela, olhe para a palavra do Senhor, porque olhar para a palavra do Senhor é colocar atenção nessa palavra. E eu convido você a abrir no Salmo 145, os versos 1 a 4. 145, 1 até 4. E olha que palavra querida, preciosa, quando o salmista diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, diz o salmista. A sua grandeza é insondável. Não tem como nós medirmos ela, não temos como saber o tamanho exato, porque ela é muito maior do que qualquer conta, do que qualquer medida que possamos fazer. E o verso 4: geração após geração
se louvará as tuas obras e se anunciará os teus poderosos feitos. Essa também é uma palavra querida. Nós hoje somos consequência de gerações anteriores à nossa, que buscaram Deus, mas que não guardaram este Deus para si, que não guardaram a palavra para si, mas proclamaram essa palavra, que anunciaram desse Deus, e hoje nós temos acesso a Ele, graças a esse testemunho, graças à ação de Jesus. O que nós vamos fazer para as gerações futuras? Vamos continuar levando adiante aquilo que nós recebemos? Vamos continuar propiciando aqueles que virão depois de nós para que tenham a mesma oportunidade de salvação que nós estamos tendo? Tomara que seja assim. Hoje nós vamos falar sobre isso. O que significa ouvir a palavra de Deus? O que é importante quando nós ouvimos a palavra de Deus? E o que nós podemos ser comparados quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por este momento em que podemos chegar à Tua presença, e mesmo sendo pecadores como somos, pela graça, pela misericórdia, pela ação de Jesus, que com a sua vida cobriu a multidão dos nossos pecados, nós temos acesso a Ti, e Te somos muito gratos por isso, Senhor. Te somos muito gratos porque mesmo o Senhor sendo santo, como acabamos de ouvir neste louvor, o Senhor nos aceita, nos ama e derrama sobre nós a Tua misericórdia, pecadores como somos. Por isso ajuda-nos, Senhor, a viver tão gratos a Ti, que não mais vamos praticar o pecado que já temos praticado até aqui, que a gente tenha uma postura de gratidão tão grande que a gente procure fazer aquilo que Te agrada e não aquilo que Te desagrada. Por isso nos ajude, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, a fazermos aquilo que é certo, a fazermos aquilo que é correto, e não aquilo que é errado, Senhor, não aquilo que é mau testemunho, Senhor, diante de Ti e também diante das pessoas que nos cercam. Queremos hoje trazer à Tua presença, Senhor, os homens e as mulheres dessa igreja, mas também a todos os homens e mulheres que nos acompanham. Também esse tempo especial desse grupo da Oase, Senhor, que tem sido um grupo fiel a Ti, naquilo que tem buscado e recebido da Tua palavra. Também queremos Te agradecer por cada aniversariante, tanto de vida como também de matrimônio, Senhor, dessa semana, do dia de hoje. Que o Senhor cubra essas pessoas queridas com a Tua presença, com a Tua fidelidade. E queremos, Senhor, Te agradecer também pelas pessoas que se envolvem com o Teu reino. Aqui mesmo nós temos muitas pessoas envolvidas para que este culto esteja acontecendo. Mas ontem também tivemos pessoas envolvidas para que a comida, Senhor, chegue àqueles que precisam, àqueles que têm necessidade. Que o Senhor abençoe a esses que têm servido a Ti, que têm olhado para o outro com o amor que o Senhor tem colocado no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus amado, Tu és a nossa luz, Senhor, a nossa salvação. E nós queremos nos render, Senhor, diante de Ti, para Te adorar, Deus, pegar na Tua mão, Senhor, andarmos seguros na Tua mão, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Perto quero estar, Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, seu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos à palavra de Deus? Eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Mateus 8, 23, ou melhor, ali tem um erro, é Mateus 7, 23 a 27. Mateus 7, 23 a 27. Agora que estou me dando conta que devia ter consertado e não consertei. Mas é Mateus 7, 23 a 27. E a palavra do Senhor diz assim: quem ouve estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, é como um homem, uma pessoa prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces
na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, Jesus falando, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por tua palavra, que sempre de novo é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que assim seja, Senhor, também durante esta pregação. Amém. Queridos, se fôssemos construir uma casa, construiríamos ela sobre um alicerce assim, ou sobre um alicerce assim? Tempos atrás, meu filho e eu caminhávamos à beira da praia e vimos de perto uma casa assim, lá no litoral de Santa Catarina. Eu digo lá porque estamos aqui no Rio Grande do Sul. E eu confesso que desde que vi aquela cena bem pertinho, com os próprios olhos, doeu no meu coração e ainda continua doendo no meu coração por aquela cena, por aquela desgraça, por aquela tragédia. Uma casa bonita, como a que vimos na imagem anterior, mas destruída, por quê? Porque a sua base foi frágil. Então a pergunta que vem para nós é: essa ou essa? Qual é a melhor? Qual é a correta? Qual é a que traz maior segurança, não só para o presente, mas para o futuro? Certamente, amados, essa é uma das perguntas mais importantes da nossa vida, da nossa existência. Mesmo que nós não sejamos bons entendedores do assunto, se quisermos que a nossa casa, ou seja, a nossa vida, seja segura, seja bem construída, é necessário ter boa fundação. Se você está planejando construir uma casa, já tem aí a dica, já está aí a dica. Se você já construiu uma casa, certamente passou por essa dica. Se você um dia vai construir uma casa, quem sabe lá bem mais adiante, não esqueça dessa dica. Concordam comigo? Vocês concordam com isso? Eu me lembro que quando sentamos para conversar sobre a construção da nossa casa, o pedido mais veemente feito à equipe de construtores que estava ao redor de uma mesa de conversa foi com relação à preparação e o material da fundação. Eu lembro que dizia naquele momento para aquelas pessoas queridas e competentes que não estava me importando tanto com o gasto daquilo que seria colocado ali naquela fundação, ali naquele alicerce. Não porque tínhamos sobrando, não nada disso, mas porque ali já estava claro que se nós quiséssemos algo forte, algo bem firmado, algo que possa durar muito tempo, esse é o segredo. Ali estava o segredo, ali sempre estará o segredo. O restante vai ser consequência. Por mais bonito que seja, por mais qualidade que tenha, o restante vai ser consequência. Por isso, a grande questão da pregação de hoje, a pregação deste culto,
dentro dessa série que nós estamos abordando, é sobre qual e que tipo de fundação temos construído nossa vida. Vida que, segundo Jesus, vale mais do que os pássaros e vale mais do que os lírios do campo. Basta você ler lá em Mateus capítulo 6 e você vai encontrar essa bela palavra dita por Jesus. Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a palavra de Deus que nos apresenta valores eternos, valores que não terminam, valores que não são ultrapassados, ou sobre os valores deste mundo secular que é passageiro, que a qualquer momento se esvai, que em qualquer situação fica ultrapassado naquilo que já buscou e já passou. Notem, amados, que Jesus começa dizendo: quem ouve estas minhas palavras. Que palavras são estas? Daí nós temos que fazer um exercício. Precisamos pegar a Bíblia que está aberta em nossas mãos e voltar lá para o começo do capítulo 5 de Mateus. E lá nós vamos ver palavras ditas por Jesus como, por exemplo, sermos humildes de espírito, sermos mansos, sermos pacificadores e limpos de coração, termos fome e sede de justiça, chorarmos diante do pecado e suas consequências, sermos misericordiosos e termos disposição de ser perseguido por causa do Evangelho, se necessário for, termos disposição de ser sal da terra e luz do mundo, obedecendo a palavra de Deus que ensina a não matar, seja a forma que for, a não adulterar em nenhum sentido, a não fazer juramentos falsos, muito menos se vingar. Palavras que Jesus também ensinou a amar o próximo e a praticar a justiça, a praticar a oração e o jejum por uma causa divina, práticas essas que deveríamos fazer cada vez mais em temor a Deus. Palavras de Jesus que ensinam a não andarmos ansiosos por bens neste mundo passageiro, mas sim a buscar e juntar tesouros eternos, aquilo que realmente vale a pena, não só no campo físico, mas especialmente naquilo que se refere ao nosso espiritual, à eternidade com Deus. Palavras que ensinam a ter disposição de servir, e antes coloquei um exemplo do que aconteceu ontem ali, é apenas um exemplo disso, mas tem muitas outras formas. Adorar e confiar unicamente em Deus, em nenhum outro valor, em nenhum outro bem, mas em Deus, unicamente nele. Palavras que ensinam a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, certos de que as demais coisas que nós precisamos e precisaremos serão concedidas por Deus como bênção sobre nós, a partir do nosso trabalho, a partir da nossa dedicação. Palavras de Jesus que ensinam a tratar aquilo que é de Deus como santo e especial. E que nos fazem reconhecer também que o caminho estreito é o melhor caminho, porque este é o caminho que nos leva a Deus. Esse é o caminho que nos leva à vida verdadeira, mesmo que sejam poucos os que entram por ele.
É este o caminho que nós optamos, o caminho que se chama Deus na nossa vida, o caminho que nós temos a escolha estabelecida, Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Jesus chega depois desse grande discurso, desse grande ensinamento, e diz: quem ouve estas minhas palavras, ou seja, tudo isso que começou a ser dito lá no começo do capítulo 5, e as pratica, é como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. E ele ainda diz mais, com uma qualidade bem estabelecida, de ser também considerado uma pessoa prudente, uma pessoa cautelosa, uma pessoa sábia, uma pessoa que usa bem os recursos dados por Deus e estabelecidos por Deus. Quem ouve e pratica o que Jesus ensina é como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Nós deveríamos repetir isso muitas vezes, diante de nós mesmos, diante dos outros, porque está aí o grande segredo daquilo que Deus quer para a nossa vida, daquilo que Deus quer através da nossa vida, daquilo que Deus quer para nós eternamente, na sua presença, diante da sua presença. Mas quem ouve as palavras, ou seja, as palavras de Jesus, as minhas palavras, dizendo Jesus, e não as pratica, ou seja, não leva elas a sério, não leva elas no rigor da obediência, é comparado a uma pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. É comparado a uma pessoa que tem construído a sua vida sobre a areia. Ou seja, que não tem a qualidade da prudência, mas é uma pessoa insensata, uma pessoa burra. Dói dizer isso, mas é o português colocado no seu tamanho, na sua realidade. É uma pessoa tola. É uma pessoa que não tem consciência daquilo que acontecerá pela frente, daquilo que terá como consequência à frente, como a imagem da casa sobre a areia, que por mais bonita que seja, chega um momento em que ela desaba, em que ela cai, e tudo que nela foi colocado não terá mais valor, e certamente você que passará na frente dessa casa, mesmo lendo uma placa de vende-se, você não vai querer comprar, porque ela não está oferecendo a segurança que uma casa deve oferecer. Amados, enquanto a casa, a vida construída sobre a rocha terá resistência, a casa, a vida construída sobre a areia sucumbirá a qualquer momento, diante de situações contrárias. É interessante que no Salmo 127, o salmista vai além desta colocação que Jesus está fazendo, quando alerta para o fato de que, além de um bom fundamento, também é preciso atentar para o construtor dessa casa. Ou seja, você não só deve cuidar o lugar onde ela será construída, ou o material que será usado nesse alicerce, nesse fundamento, mas também na escolha daquele ou daqueles que vão construir essa casa, porque eles vão poder usar e saber usar tudo isso como ferramenta para trazer segurança àquilo que então será edificado. Do contrário, diz o Salmo 127, você pode ler lá, no versículo 1, todo o trabalho será em vão, será desfeito. E a gente vai poder um dia concluir, puxa, foi tudo jogado fora, foi tudo
colocado fora. Aquele que cuidará do local, do material e do equipamento a ser utilizado na nossa vida é Deus. É aquele que nos deu a vida. É aquele que mantém a vida. É aquele que tem um propósito para com a nossa vida. É aquele que sabe exatamente por quê e para que nós estamos neste mundo. É aquele que sabe exatamente o que tem de propósito eterno para cada um de nós. Ele é esse que edifica, Ele é esse que constrói, Ele é esse que usa os materiais, as ferramentas, que no caso é a sua palavra, através da ação do seu Espírito Santo, para que nós saibamos que, buscando por isso, confiando nisso, nos colocando debaixo da sua ação, nós não perderemos tempo, muito pelo contrário, nós ganharemos o maior tempo da nossa existência. Alguém escreveu assim, que a diferença entre as duas casas citadas por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que passaram pelas mesmas condições adversas, é que uma foi construída sobre a areia, uma base frágil, e a outra sobre a rocha, uma base firme, uma base sustentável. No Salmo 1, agora citando um outro texto, uma outra passagem bíblica, nós encontramos uma metáfora, uma comparação parecida, que afirma que a pessoa que tem prazer na palavra de Deus, olha só que interessante, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo que ela faz prosperará ou será abençoado. O Salmo 1, o versículo 3. Notam? De novo, é o lugar que faz a diferença. Se você quer ser bem sucedido, o teu alicerce precisa ser a rocha, Jesus. Se você quer ser abençoado, quer ser bem sucedido, o teu lugar é perto da água. A água do Espírito de Deus, perto da presença de Deus, como uma árvore colocada, plantada à beira do riacho. Que mesmo que haja intempéries no tempo, ela permanecerá viva e com muita saúde. Por quê? Porque as suas raízes estarão o tempo todo umedecidas, molhadas, dando a ela aquilo que é necessário para que ela tenha vida e produza frutos. Vamos ver agora esse vídeo.
e praticar a palavra de Deus é como construir nossa vida não no lugar mais bonito, não no lugar mais fácil, mas no lugar mais seguro e da forma mais segura, mesmo que isso dê mais trabalho. Essa é a questão mais necessária que nós precisamos aprender. Claro que isso vai contra aquilo que muitas vezes é a nossa vontade. Claro que nós temos uma tendência de querer lugares mais bonitos ou mais fáceis, não só para construir uma casa, mas também para a nossa vida. Mas nem sempre esses lugares darão a nós a certeza da segurança, daquilo que virá contra em muitos momentos. Esse vídeo mostrou isso. Quem lembra como eu, da nossa série, lembram? Quando crianças, dos 3 porquinhos? Quantos de nós cansamos de ler essas histórias? Lembram? Qual casa resistia mais aos ataques do lobo mau? Entre os 3, entre as 3 construções. Era aquela que aquele porquinho fazia com muito mais dedicação, com muito mais esforço, às vezes até diante das risadas dos seus irmãozinhos, diante das caçoadas dos seus irmãozinhos. Ele ficava ali firme. E quando vinha um inimigo, era esta casa a que resistia. Por isso, amados, nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos buscar da palavra de Deus, nós precisamos meditar nessa palavra, nós precisamos cavocar essa palavra como palavra de ensinamento a nós. Nós precisamos entender essa palavra, se não por nós mesmos, mas buscar ajuda com pessoas que nos podem ajudar a entender essa palavra. E na medida em que isso está na nossa mente, que isso está no nosso coração, a nossa tarefa tão importante quanto é praticar essa palavra. Praticar essa palavra para que a nossa vida agrade a Deus e para que a nossa vida seja um instrumento de testemunho diante de Deus na vida das outras pessoas. O pastor Ricardo Barbosa, um autor, um pastor que eu muito admiro por aquilo que ele escreve no artigo Não Basta Dizer, é Preciso Fazer, publicado na edição 331 da revista Ultimato, ele diz que os sinais de nosso pertencimento a Deus são os frutos da obediência e do praticar aquilo que Jesus ensinou. Isso é muito importante. Os sinais do nosso pertencimento a Deus são os frutos da obediência e do praticar aquilo que Jesus ensinou. E nós temos muitas coisas, por isso nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos buscar a Bíblia, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos buscar a palavra de Deus, e essa palavra não pode apenas ficar na nossa mente, não pode ficar guardada a 7 chaves no nosso coração, ela precisa ser praticada, porque é a prática dela que vai nos desafiar a buscar mais e a fazer mais, não para que sejamos aplaudidos, mas para que a glória do Senhor seja vista na nossa vida e através da nossa vida. Por isso, meu querido, minha querida, que está me escutando neste momento, sobre qual fundação você tem construído a tua vida? Sobre a rocha, que é Jesus, e os seus valores eternos, ou sobre a areia que está associada aos valores passageiros deste mundo? Uma coisa é certa: quando atentamos e praticamos a palavra de Deus, não precisaremos usar máscaras, não diante de Deus, porque nós vamos poder nos apresentar assim como somos, com aquilo que nós temos. E Deus com certeza vai nos valorizar
vai nos abençoar, porque é isso que Ele quer dos seus filhos, das suas filhas. É isso que vai fazer a nossa vida ter uma solidez, uma estrutura resistente diante das piores oposições e tribulações. Olhe para o teu redor. Você vai encontrar pessoas de carne e osso como você é, resistentes, vai passar um monte de coisa na sua vida, na sua história, e que estão firmes. E você vai conversar com elas, e qual é o segredo? Elas tanto ouviram a palavra, buscaram ouvir a palavra de Deus, mas também têm praticado esta palavra na sua vida, no decorrer da sua vida. E nós podemos aprender com essas pessoas, como já muito aprendemos com pessoas, com personagens que a Bíblia traz, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí nós vamos poder usufruir da palavra que diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Por isso, escute, leia, medite, busque pela palavra de Deus, pratique ela, e a tua vida será abençoada como casa construída sobre a rocha. Virão os ventos, virá a pandemia, virá a necessidade de usar máscara, essa que nós temos que usar diante da pandemia, sim. Virão as doenças, virão as dúvidas, virão os medos, virá a sensação de impotência, virão as tempestades. Mas a casa, a vida construída sobre Jesus continuará firme, porque a fundação que está debaixo dela é sustentada pelo poder e a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos ouvir esse próximo louvor? Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Seja a honra, Seja a glória, Senhor. seja a glória, Domínio a Ti, Senhor Deus. seja o domínio Dos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Nós temos também aqui alguns motivos de oração. A Tânia Medeiros está pedindo para orarmos pelo Arley, nosso querido missionário que trabalha aqui entre nós, servindo a Deus, e também pela sua sobrinha Alexia. Então nós estamos aí fazendo isso. A Hilda pede pelo Robson, o seu filho, pela vida dele. O André agradece a Deus pelo cuidado que Deus teve com eles. Eles passaram situações aí de Covid nesses últimos dias e nos livrando então dessa situação. Queremos agradecer muito a Deus por isso também, André, e louvamos a Deus por essa tua gratidão diante dele. A Beatriz Mendes pede oração de gratidão a Deus. Olha que coisa especial isso, né? Agradecer a Deus, né? Algo que precisamos fazer. E o Adenir Yankee, oração pelo Carlos Augusto Blanc, que sofreu um acidente. Opa, Carlos, né, nosso querido, que Deus esteja com ele e também com a família neste momento. A Celi Ibner agradece pela proteção de Deus. Também é importante ouvir isso da Celi, eles que têm passado como família, como casal, algumas situações adversas, e eu creio que é por estar sobre a rocha que eles têm superado tudo isso. Que Deus continue abençoando esta família, essa casa. Opa, tem mais aqui. O Fábio, oração pela saúde da Leila. A Elusa Santos, oração
para uma amiga que está no hospital em Porto Alegre. A Tânia Medeiros agradece a Deus pelo livramento, também aqui pela saúde da Fátima, a sua filha. A Jossana, oração pelas nossas famílias. A Darlene Scherer pede oração pelo seu pai, o Baltazar. E o Fábio pede oração para a Michele, né, pela dedicação com seus familiares em um momento de grande turbulência. Talvez para nós são assuntos assim um pouco distantes, mas quem tem acompanhado essas pessoas mais de perto entende quais são os motivos que levam essas pessoas tanto a agradecer como também a pedir. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por tudo que aqui foi colocado, Senhor, durante esse culto para Ti, esse culto a Ti, tanto no louvor como também na pregação da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que tudo isso permaneça tanto na nossa mente, como também no nosso coração. E como diz a palavra hoje, que a nossa vida não esteja sobre areia, porque será frágil, mas que a nossa vida esteja sobre a rocha, esteja sobre aquilo que é resistente, aquilo que se chama Jesus, na nossa vida, como o nosso Senhor e como o nosso Salvador. Por isso, Senhor, continua nos acompanhando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos animando e revelando a nós, Senhor, o Teu propósito, não só para este mundo, mas também para a eternidade na Tua presença. Colocamos esses nomes, essas situações aqui levantadas diante de Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja sobre cada situação aqui mencionada, tanto nos pedidos como também nos agradecimentos. E assim, Senhor, esteja conosco no restante desse dia, também no desenvolvimento dessa semana, Senhor, para que em tudo aquilo que nós buscarmos e fizermos, nós possamos dar glória ao Teu nome e possamos reconhecer a Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora temos então o vídeo do trabalho feito ontem à tarde, aqui na cidade de Camaquã. E para todos os irmãos gaúchos e gaúchas que podem apagar a chama crioula nessa semana, mas não deixa apagar a chama do Espírito Santo na tua vida. Vivo lidando com potros entre a querência e o céu, e é Jesus é quem sustenta o viver deste gaúcho. Vivo lidando com pontos entre a querência e o céu. Em riba de chão é pasto debaixo do meu chapéu.
Tenho campo como escola, e Deus meu mestre de luxo, e Jesus é quem sustenta o viver deste gaúcho. Vou levando o evangelho por este mundo inteiro, anunciando meu Jesus num estilo bem campeiro. Vou levando o evangelho por este mundo inteiro, anunciando meu Jesus num estilo bem campeiro. Me agrada o bufo do potro, o corcove e o tirão, o estouro do palanque, a poeira que sai do chão. Tenho campo como escola, e Deus meu mestre de luxo, e Jesus é quem sustenta o viver deste gaúcho. Vou levando o evangelho por este mundo inteiro, anunciando meu Jesus num estilo bem campeiro. Vou levando o evangelho por este mundo inteiro, anunciando meu Jesus num estilo bem campeiro. Me agrada o bufo do potro, o corcove e o tirão, o estouro do palanque, a poeira que sai do chão. Tenho campo como escola, e Deus meu mestre de luxo, e Jesus é quem sustenta o viver deste gaúcho. Vou levando o evangelho por este mundo inteiro, anunciando meu Jesus num estilo bem campeiro. Vou levando o evangelho por este mundo inteiro, anunciando meu Jesus num estilo bem campeiro. Boa semana.